conversar com o pesquisador e produtor Sérgio de Castro, ele é da Agro 4S, Experimentação Agronômica Aplicada, e com Mauro Pardinho, gerente de marketing da DMB Máquinas e Implementos de Sertãozinho. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luciana. Olá, Pardinho. Satisfação revê-los para mais um bate-papo. Tudo bem, Pardinho? Tudo bem, Luciana, tudo bem, Sérgio? Estamos aí, mais uma vez, para conversar um pouco sobre o setor. Isso aí, né? A gente fez alguns encontros durante o ano, alguns bate-papos, e agora estamos aqui finalizando 2020. 2020 é um ano totalmente atípico. E, Sérgio, vocês na Agro 4S, sempre conseguem aí alta produtividade, média de mais de 100 toneladas por hectare, canaviais longevos. Como é que foi produzir em 2020? Porque além da pandemia, mas também teve problema climático, né? Teve altas temperaturas, falta de chuva. Como é que foi produzir em 2020? Luciana, essa é uma pergunta interessante, né? E eu até comento que não foi difícil produzir, mas está sendo difícil produzir, né? Porque, particularmente na nossa região, nos nossos canaviais, a seca, os incêndios ocorridos nas áreas, vamos dizer ali, a seca para nós foi a mais forte dos últimos 20 anos, superou a de 2014, de acordo com os dados que nós monitoramos em loco nos nossos canaviais, né? 2014 tinha sido uma seca com 160, 170 milímetros de déficit hídrico. Nesse ano, com as chuvas, como as chuvas retardaram a iniciar, nós atingimos um pico de um déficit hídrico de 180 milímetros. Todavia, como nós iniciamos a safra ali início de abril, para esse ano, as produtividades não foram tão afetadas. E o que nós estimávamos em canaviais precoces, médios e tardio, eles praticamente ocorreram, né? Mas eu digo que está sendo difícil produzir, porque o desafio maior é agora para 2021. Nós estamos com um canavial travado, um baixo acúmulo de biomassa, bem dizer, essa semana agora que nós atingimos o fim do déficit hídrico, ou seja, que houve uma recarga por completo da água no solo, então tivemos problema com fogo na palha, fogo em cana em pé, tem variedades que não brotaram na palha, tem variedades que não brotaram nem no fogo na cana em pé, então isso já dá um ajuste na área de reforma e, sobretudo, com esse atraso das chuvas e com essa severidade com que houve a seca, nós projetamos uma queda de produção para a safra 2021 e o quanto isso vai ocorrer vai depender agora desse clima, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Então, a safra 2020 foi boa para nós tivemos um aumento de 12% na produtividade, mantendo a nossa longevidade, né? Então, nós nos damos por satisfeitos e agradecidos, né? A toda a equipe, ao clima e a todo o setor que trabalha conosco. E o desafio agora, a gente está quebrando a cabeça para 2021, né? O quanto cair, como manejar esse canavial para atenuar esse déficit, né, de produtividade. A cana-planta está travada, tem muito internódios encarretelados, então nós estamos trabalhando dentro do nosso orçamento e da nossa possibilidade algumas alternativas para minimizar essa diminuição da produção para a safra 21-22. Tá, daqui a pouquinho eu te pergunto quais serão essas alternativas. Deixa eu perguntar para o Pardinho agora, como é que foi para a DMB o ano de 2020? Luciana, o ano começou muito bem, né? Desde o final de 2019, a gente já teve umas perspectivas boas e tudo indicava que 2020 seria muito bom, né? E foi assim no início, porém, a partir de março, com a pandemia e aquela parada geral, assustou, lógico, né? A gente até se preparou para algo muito pior, porque a perspectiva, a partir de março, parece que ia ser de uma paradeira total. Porém, a reação foi rápida, sabe? Não foi, assim, uma reação
tão vantajosa, não podemos falar, não, olha, faturamos o que queríamos, acima do que planejamos, não, nada disso, longe disso. Mas não podemos também dizer que foi de todo um ano ruim. Claro que teve umas dificuldades muito grandes, a gente que é muito presente no campo, no mercado e tal, nós tivemos essas dificuldades, porque não ocorreram os eventos que normalmente ocorrem, que a gente participa, as nossas visitas a clientes também ficou muito restritas, né, devido às restrições da própria clientela e tal, mas a empresa continuou, a empresa não parou nenhum momento, a fábrica continuou, o escritório continuou, tomando todos os cuidados necessários, nós continuamos todos em home office, e com visitas pontuais, planejadas e programadas com todo cuidado, e os negócios foram saindo, sabe? E por aí passou-se o ano. Nós tivemos problemas de falta de matéria-prima e, felizmente, a empresa previu isso com uma certa antecedência e se preparou. A gente começou a sentir que poderia haver falta de chapa, por exemplo, como está faltando agora, né? E a gente já se precaveu com isso, então compramos matéria-prima e estocamos, né? Porque mesmo que não fosse processada durante o ano, ela não se perde, ela fica lá para se processar o ano que vem, ou a hora que for fabricar implementos. Mas, de qualquer forma, se fabricou implementos o ano todo, né? Não houve necessidade de abrir turnos extras e tal, mas a fábrica trabalhou normalmente e não foi de todo um ano ruim, sabe? Foi um ano que deu para passar. Claro que as dificuldades operacionais que mais prejudicaram do que, vamos dizer, a diminuição de resultado propriamente dito, sabe? E quais foram as maiores demandas? O setor sucroenergético adquiriu mais o que em 2020 da DMB? Olha, até plantadora, Luciana, a gente houve uma parada de plantadora, a gente até chegou a discutir a respeito disso nas nossas conversas anteriores aí e tal, que tinha parado um pouco de plantio mecanizado, o pessoal voltando para manual, meiose e tal, mas olha, houve até vendas de plantadoras esse ano, que até superou um pouco a expectativa que a gente tinha, e os implementos continuaram normais, adubadores, aplicadores de inseticida, esses equipamentos, vamos dizer assim, de volumes, né, que tanto a DMB vende como os nossos canais vendem, né, as cooperativas e as revendas compram volumes e revendem. Isso deu aquela parada, como eu disse, ali por março, abril e tal, mas logo começou devagar a haver uma reação, né? As feiras passaram a ser todas online, porém as cooperativas se abasteceram de equipamentos, mesmo em função da feira online, porque houve venda, ela colocou condições especiais de preço e financiamento para vender produtos, então isso facilitou também. Então, a demanda de implementos normais, assim, de manutenção da cultura, ela ocorreu normal, todos eles, eliminador de soqueiras, adubadores, toda a linha de adubador, que é bem... O próprio sulcador, né, a gente também, mesmo para as pessoas que estão no plantio manual, convencional, ou desdobra de meiose, a gente melhorou a nossa linha de sulcadores, né? Nós lançamos sulcadores que permite a aplicação de óxidos, colocamos o kit destorroador que usa na plantadora, que o Sérgio experimentou, e os resultados foram aí muito interessantes.
a gente tem aquela opção para colocar no sulcador também. Então, implementos continuou, foi assim, né? O próprio incorporador de palha, né, que foi um implemento que nós lançamos no finalzinho do ano passado, do finalzinho de 2019. Então, nós teríamos aí que trabalhar ele mais em 2020 e tal, e não foi muito possível. Mesmo ele, houve vendas, né, pontuais, né, visando áreas com mosca do estábulo, né, em bacia de vinhaça, outros até com o objetivo de cortar incêndio em palha de cana, né? Então, houve vendas dele também, até para surpresa, né? Que é um produto, vamos dizer assim, foi recém-lançado e não pudemos dar a continuidade necessária, né? De sustentação do produto recém-lançado. E, como eu disse, plantadoras, né? Plantadoras. Que bom, hein, Fredinho? O chefe nosso, né? Então, foi muito bom. Algo que não podemos descartar, não. Tá ótimo. Bom, agora eu vou passar para o Sérgio, mas antes disso eu vou acender minha luz aqui, porque está escurecendo em Ribeirão Preto. Eu esqueci de acender a luz antes, um momentinho só. E já retornei já. Bom, Sérgio, você falou aí que vocês estão tomando algumas medidas para que o canavial não sinta tanto em 2021. Me fala sobre essas medidas e outra coisa, o fato de você já desenvolver todo um trabalho de boas práticas de produção, focado em nutrição, ajudou, minimizou esses impactos negativos? Não, com certeza, né? A gente é até meio tendencioso a comentar disso, porque, igual você disse, a gente ama executar pesquisa, a gente gosta de estar aprendendo, de estar indo mais a fundo com novos manejos, novas tecnologias, mas na visão do grupo, sem sombra de dúvidas. Se não fosse a pesquisa realizada ao longo desses 14 anos, no qual a DMB foi uma das pioneiras a nos ajudar também, e mais do que isso, a confiar no nosso trabalho, né, nós não teríamos conseguido esse aumento de produtividade na atual safra, e certamente essas pesquisas são pontos balizadores para nós tomarmos as nossas decisões e atenuar essa possível queda de produção, né? Nesse sentido, o que nós estamos trabalhando? Como nós comentamos em outras reuniões, em outros bate-papos, a Agro 4S ela tenta não generalizar operações. Então, após a seca, com o retorno das chuvas, nós elaboramos 5 manejos nutricionais, que vai desde a incorporação do fertilizante, como nós comentamos, isso já é uma prática totalmente estabelecida e de grande potencial nos nossos canaviais para incremento da produtividade, mas nós separamos um manejo agronômico para cana-planta, um manejo agronômico para cana de início de safra, para cana de meio de safra e para cana de final de safra. Então, basicamente, devido a esses cenários terem respostas distintas em relação à seca, em relação ao fogo, nós elaboramos esses manejos. Então, vai desde uma variação da dose e uma complementação da nutrição, quando necessário, em área que pegou fogo na palha, por exemplo, que já tinha realizado os tratos culturais, e muito também agora um manejo de nutrição via folha, um pouco de aminoácidos, bioestimulante, enfim, nós vamos conversando com a planta para otimizar. Já que teve uma recarga hídrica do solo, o que nós precisamos ter em mente agora é potencializar esse incremento de biomassa. Fora isso, é aquelas práticas culturais, como todo produtor está atento. Controle das pragas, controle das plantas daninhas, que esse ano está severo, porque o canavial demorou para fechar a entrelinha. Então, onde pegou fogo, a palha que fazia aquele controle da daninha não há mais, então favorece umas espécies. Enfim, todos esses manejos comuns aliado a essa elaboração desses manejos agronômicos. Então, quer dizer que pela falta de chuva não teve fechamento das linhas e isso aí está favorecendo a propagação das plantas daninhas? Algumas espécies? Sim. Canaviais colhidos mais no segundo semestre, que foi no ápice da estiagem, nas nossas condições, essa cana teve um atraso ou até uma não brotação. Então, o que aconteceu?
tem o espaço, né? Você não tem a planta emergida, tem a radiação, tem a luz, tem a umidade agora. Então, se você não tem o sombreamento da entrelinha, há um favorecimento, um estímulo à germinação do banco de sementes existente na superfície do solo. Então, se houvesse uma estiagem menor ou um retorno mais precoce das chuvas, por exemplo, no início de outubro, como é tradicionalmente na nossa região, esse canavial já teria tido uma maior competição com essas daninhas emergidas, e o sombreamento da entrelinha, muitas vezes, é uma forma de atenuar a agressividade dessa população de planta daninha. Já estávamos falando aqui sobre o uso de equipamentos, inclusive da DMB, onde ele pode desenvolver boas práticas, tanto nutricional e de outras práticas no setor, para ter um canavial mais saudável, mais resistente, mais vigoroso. Com isso, ele vai conseguir ter melhor resultado, mesmo com essa seca toda, com essas intempéries climáticas. Quais são esses equipamentos da DMB aí que auxiliam aí o setor a ter esse canavial mais vigoroso para aguentar a seca, por exemplo? Luciana, a gente tem alguma coisa nesse sentido, né? Claro que na condução da cultura da cana como um todo, então existem algumas linhas, né? A linha de pulverização, vamos dizer, aplicação foliares, coisas assim, que a gente não dispõe de muito equipamento nesse sentido, né? Mas a gente está naquela linha, basicamente, de adubação, né? Adubação mineral, no caso, né? Às vezes até líquida também, né? A gente pode produzir também, embora o volume maior é adubo sólido, né? Os nossos adubadores, a maioria estão planejado para adubos sólidos, e esses adubadores, Luciana, eles já há algum tempo que vem passando por melhorias. O Sérgio mesmo foi um dos pioneiros a testar, até num trabalho dele, ainda na fase de mestrado, lá em Jabuticabal, na Unesp, a adubação enterrada, né, que se faz ainda muito adubação em superfície e tal, e a gente tem algumas preocupações que se perde um pouco de adubo aí, nesse tipo de aplicação. Então, desde aquela época, a gente vem trabalhando mais os adubadores que enterram o adubo ao lado da linha da soqueira, que é um local mais adequado ali para dar os melhores resultados. E esses adubadores, eles têm passado por melhorias. Então, equipamentos de maior capacidade volumétrica, né, para trabalhar em áreas maiores, né, de trabalhar com 3 linhas, por exemplo. Agora, com o uso de óxidos também, tanto no plantio como em soqueira, a gente também desenvolveu equipamentos adubadores que aplicam os óxidos também. Então, as melhorias, de um modo geral, que são feitas nesses implementos, contribuem para você melhorar, assim, o teu trato da sua cultura. É claro que hoje a gente já está pensando e trabalhando numa parte já um pouco além, que é a agricultura de precisão, então embarcando controladores nesses equipamentos, só que o fabricante, Luciana, ele precisa tomar um certo cuidado. A gente tem que acompanhar as tendências do mercado, porém, a gente tem que fazer isso para quem vai utilizar e para quem faz o uso necessário daquilo. Porque se a gente, por exemplo, só produzir um equipamento com tecnologia embarcada e tal, ele vai ficar um equipamento, às vezes, fora da realidade de mercado, porque quanto mais coisas você adiciona no equipamento, lógico, ele vai encarecer. E aí você perde uma fatia grande de mercado, né? Que às vezes não está ainda preparada para usar aquele tipo de equipamento. Mas a gente tem que acompanhar essas tendências. Então, hoje, os nossos adubadores podem ser acoplados neles os controladores, né, de fluxo, tanto controladores tanto de taxa fixa como taxa variável, se for o caso, se o cliente já tiver o seu levantamento nutricional da sua área, tá?
Então, essas coisas, a empresa tem que estar a todo instante preparada para isso. Agora, nós já estamos pensando na parte de telemetria também, né? Nós já estamos com um parceiro que é uma empresa muito desenvolvida nessa área de telemetria, para você poder embarcar essas tecnologias, ainda mais agora com a Covid. A Covid eu acho que vai acelerar um pouco o desenvolvimento dessas tecnologias, porque antes a gente até questionava, pô, mas o cara ficar administrando isso do escritório e tal, ele não vai lá ver na realidade. Então, hoje, talvez, há também uma necessidade de se olhar isso com todos os cuidados necessários, e a telemetria pode contribuir muito para isso, né? Então, a empresa tem que estar preparada para isso, né? Para essas inovações, como a gente, né, tem trazido nos nossos equipamentos. Então, são os equipamentos, os próprios cortadores de soqueiras, né? Você já tem que pensar em ter uns controladores, porque você está trabalhando ali com produtos, então você tem que tomar os cuidados para a dosagem estar sempre dentro daquilo que é o recomendado, dentro do que a pessoa calibrou, né? Tá se usando hoje aminoácidos, outra coisa. Então, nós já estamos produzindo cortadores de soqueiras com 2 tanques, né? Porque, de repente, você não pode estar misturando tudo no mesmo tanque, que começa a haver incompatibilidade de produtos, né? De um inibir a ação do outro e tal. Então, a gente já tem vendido os cortadores de soqueira com 2 tanques, até tanques revestidos, para não ter interferência até de problemas químicos, físico-químico lá com o produto que está sendo usado junto, sabe? Então, quer dizer, os tipos de equipamentos normais, só que atualizado para os novos tempos, né? Com as novas tecnologias. Tá ótimo. O Sérgio, a TR este ano parece que foi recorde, né? Teve muito boa a safra no Centro-Sul, a TR. Com isso, como é que foi a sua TR? E os preços da cana foram mais remuneradores também? Em geral, né, o ATR do setor da região Centro-Sul houve um crescimento significativo, e nós continuamos a acompanhar esse crescimento, né, sobretudo porque eu digo que o canavial lá em 2019 ele conseguiu se desenvolver de uma forma constante e uniforme, onde ele teve diâmetro de colmo para acumular açúcar na presente safra. E com a seca, se ele tinha a caixa, né, se ele tinha o colmo disponível para acumular açúcar, com a seca houve um acúmulo natural feito pela planta. Então, por isso daí esse resultado satisfatório. Já agora, com esse retardo de desenvolvimento, com o encarretelamento dos colmos na cana-planta, em termos de capacidade de armazenamento de açúcar pelo tecido vegetal, esse possa ser um pouco menor em relação ao que nós tivemos na presente safra. E, consequentemente, ainda mais que houve um crescimento alto dos ATRs em gerais, manter isso para 2021 pode ser um desafio em determinadas regiões, talvez o mesmo nem ocorra devido a esse reflexo no desenvolvimento vegetal. Agora, paralelo a isso, a gente espera e acompanha as projeções aí de um bom preço do ATR, sobretudo porque se a produção vai diminuir, então vai-se ter menos oferta. Acredito que o etanol continuará tendo uma boa escoabilidade, um bom fluxo, tanto no mercado interno, como também a nível mundial, assim, dos biocombustíveis, né? Sempre sou um defensor dessa bandeira. O açúcar, algumas reportagens que eu li, há uma demanda maior, outros falam talvez uma demanda não tão grande. Agora, o que nós precisamos enxergar internamente no Brasil ok, vai ter esse aumento de preço, mas nós também estamos tendo um problema político com o aumento de alguns impostos, especialmente o estado de São Paulo teve um aumento substancial do ICMS,
Então, eu fiz uma conta rápida esses dias atrás, o preço do quilo do OTR que está hoje, se nós considerarmos o aumento do ICMS agora a partir de janeiro, dá 6 por meia dúzia. Então, novamente, quem paga a conta? O produtor e a população, porque vai aumentar os preços dos insumos, vai aumentar os preços dos bens consumíveis pela população e, consequentemente, no mercado, nas gôndolas, vai haver um preço da comida, do material de consumo como um todo. Então, o que eu enxergo, o que nós, como Agro 4S, enxergamos para 2021? Nós somos sempre cautelosos. Cautelosos porque nós pensamos que vai ter um preço melhor? Ok, esperamos. Uma produtividade não igual esse ano, mas minimizada frente a toda a diversidade climática que ocorreu no Centro-Sul como um todo. Só que não sabemos o custo, como que esse vai se comportar. O dólar abaixou agora, mas você vai na cooperativa, mas o que eu tenho estocado foi comprado com dólar mais alto. Então, sabe, o produtor ele é o primeiro a ser penalizado e o último a ser beneficiado. Então, a gente trabalha muito com os pés no chão, com calma, avançamos dentro do nosso orçamento disponível, mas a gente sempre se mantém estável. Olha à frente, mas não esquece de deixar um pé mais fixo para aguentar, como 2020. Ninguém esperava a pandemia, a gente vai muito avançando, a gente depois é mais fácil escorregar. Então, eu acho assim, cautela. O grupo sempre trabalhou em cima da cautela, em cima da pesquisa, em cima do que nós podemos crescer com a pesquisa, mantendo a viabilidade econômica. Esse é o que nós esperamos para 2021. Certo. Bom, normalmente, muitas unidades começam a moer em março. Agora, esse ano estão dizendo que no próximo ano talvez não tenha cana para março, ou então nem para começar em abril. Como é que você vê isso? Eu tenho acompanhado essas divulgações e eu até entendo muito do clima, né? Nós comentamos aqui na reportagem, esse baixo desenvolvimento já na primavera, verão dos canaviais. Particularmente, nós sempre trabalhamos nossa safra de abril a outubro. Eu dependo da unidade produtora que nós entregamos a cana na esteira. Acredito que essa unidade, ela tradicionalmente começa em março, pode ser uma dessas que você mencionou, só que para abril, até por uma questão de acionista, de investidores, eu acho que o setor como um todo tem que começar a rodar a engrenagem em abril. Então, nós, particularmente, não trabalhamos com um período posterior, um início de safra em maio ou segunda quinzena de abril. Nós trabalhamos meados de abril, igual todo ano, tradicionalmente, nós iniciamos, né? Caso isso ocorra, consequentemente, traz consequências não muito agradáveis sob o ponto de vista agronômico, mas que nós temos que ser resilientes e, dentro do que ocorrer, tentar organizar da melhor maneira possível. Mas a Agro 4S planeja-se 2021, safra de abril a outubro, como ocorreu nesse ano de 2020 também. Certo. Pardinho, você é gerente de marketing da DMB, mas antes disso você é engenheiro agrônomo. Como é que você está analisando o canavial em 2021? Luciana, não tem dúvida que a seca que nós atravessamos esse ano, ela vai se refletir nesses canaviais, né? Porque, por mais que se regularizam as chuvas e, pelo visto, não vão se regularizar, nós vamos continuar Centro-Sul aqui, com chuvas abaixo das médias em alguns meses, aquela falta de chuva que teve aí no ano vai refletir no desenvolvimento desses canaviais, né? É claro que aqueles clientes, tipo o Sérgio, outros clientes aí que cuidam mais do seu canavial e usam aí técnicas para recuperar esses períodos de estresse hídricos e variedades mais responsivas também, já estão planejados de toda maneira, vai reagir, lógico, talvez não vão sentir tanto essas intempéries e esses reflexos.
Porém, a gente sabe que não é a totalidade da área, da região de cana nossa aqui, do Centro-Sul. Então, eu creio que nós teremos, às vezes, uma quebra de produção aí, né? Vamos iniciar, talvez, a safra com canas ainda não tão a sua capacidade máxima de produção, e, logicamente, isso vai decorrer também como essa chuva vai se comportar daqui para frente também, né? Que agora nós estamos aí num período já mais interessante de chuvas, então esperamos que haja uma recuperação um pouco melhor aí para se ajudar na recuperação desses canaviais. Por outro lado, eu creio que os preços serão atrativos. Preço de cana, preço de açúcar, preço de etanol e tal, serão atrativos, né? E sendo atrativos os preços dos produtos industrializados, o etanol, o açúcar, é claro que isso traduz para a cana também, né? Então, quer dizer, eu acredito que nós vamos ter bons preços de ATR também, e lógico, vamos ter que trabalhar para aumento das produtividades. Isso é algo que já está sendo uma preocupação que antes até do ano complicado aí, com Covid, com seca, muita gente já estava preparado para isso e já vem se preparando de safras anteriores, né? Não adianta a gente ficar reclamando que às vezes os preços não reagem tanto quanto se queria, porém, se as produtividades também não reagirem, né? Então, eu acho que essa conscientização de melhorias de produtividade, a gente sente que ela está crescendo muito, e isso é muito interessante, né? Então, quer dizer, não só em volume de cana por hectare, como em qualidade também, né? Então, essa preocupação a gente já tem sentido aí, que o mercado já tem essa preocupação, e acredito que isso vai contribuir para essas recuperações, né? Que ótimo. Sérgio, os estudos, os experimentos se mantêm firmes em 21? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Nós temos alguns projetos vigentes, projetos novos iniciando, outros que vão para um segundo ciclo de avaliação, né? Então, se Deus quiser, a gente espera sempre estar tendo essa oportunidade de gerar, de corroborar e de validar novos resultados, novas tecnologias para disponibilizar o setor e aí cada player poder fazer uma autoavaliação do melhor uso dessas tecnologias, né? Então, essa é uma das grandes missões do grupo, continuar gerando conhecimento e tecnologia como um todo. Ótimo. Pardinho, os investimentos aí em pesquisa, em estudos, em novas tecnologias, está no radar da DMB? Se mantém no radar da DMB? Isso continua. A gente tem aí, com a Agro 4S mesmo, um trabalho que ainda tem 2 anos pela frente, né? De plantio mecanizado e outras coisas que virão, que está aí, já temos conversado com o Sérgio, né? Ainda não está implementado, mas a gente tem equipamentos aí para novos estudos e novas avaliações também, porque tudo isso valida o bom uso do implemento, né? Isso aconteceu com os adubadores de discos, isso aconteceu com os cortadores de soqueira, isso está acontecendo com o plantio mecanizado, com todo as preocupações aí do plantio mecanizado. A gente percebe que essas melhorias que nós temos implantado na plantadora de cana têm dado resultado positivo e os resultados estão comprovando isso, né? Então, isso não pode parar, né? Eu acho que a validação da pesquisa do desempenho de um equipamento é necessária, né? Isso é necessário, porque muitas vezes é questionável, às vezes. Eu tenho visto, até a gente precisaria uma hora talvez mais oportuna, né? Porque agora está final de ano já,
e tal. Mas, por exemplo, eu tenho visto, eu creio que tem aí o nicho de mercado para todas as coisas, todas as tecnologias e todos os equipamentos e tal, mas eu tenho visto algumas técnicas que estão se divulgando de injeção de óxido em profundidade com equipamentos que necessita trator com tração, com potência aí de quase 300 HP, 250 HP a 300 HP, para conseguir fazer um preparo, vamos dizer assim, com a injeção desses óxidos em profundidade. Ora, o Sérgio acabou de mostrar um resultado do experimento com plantio mecanizado, onde o óxido foi aplicado no sulco de plantio e chegou a 1 metro de profundidade, as raízes da cana. Um resultado maravilhoso. Até a gente precisava uma hora planejar uma divulgação disso daí e tal, numa conversa dessa. Ótimo, vamos fazer. Desse tipo. Então, veja bem, no plantio da cana, normal, que você já está usando ali a sua plantadora para plantar a cana, você está aplicando o produto e ele está fazendo com que a raiz da cana chegue a 1 metro. Então, será que precisa esse equipamento? Que você precisa uma operação antes, uma alta potência de trator, o consumo de combustível alto para fazer isso, o tempo que isso leva, né? Enfim, que a operação de plantio já está fazendo algo similar, né? Então, a pesquisa mostra essas coisas, porque, lógico, alguém desenvolveu lá o equipamento, vamos pôr isso aqui que é bom, colocou, claro, a raiz desenvolveu, lógico, mas será que precisa toda esse investimento em valores, né, para fazer isso, sendo que você já pode fazer na tua operação de plantio? Então, é algo a ser analisado, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa avaliar, né? Ótimo. Vamos marcar, né, Sérgio? 2021, se Deus quiser, a gente vai ter vários bate-papos. E estamos sempre à disposição aí. É um prazer sempre poder estar batendo papo com vocês e divulgando e comentando sobre essas tendências e inovações. Ótimo. Olha, agradeço muito a participação de vocês, não só hoje, mas no decorrer como foi em 2020. Espero contar com vocês em 2021 e desejo aí que tenhamos canaviais cada vez com mais vigor, mais saudável e para a gente também, né, muita saúde em 2021. Claro, sem dúvida. Se Deus quiser. Isso aí, muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado.